Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo às solicitações enviadas no YouTube, bolo de sardinha. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa são 6 gemas, nós vamos peneirá-las, 6 claras. Se os ovos forem miúdos, vocês colocam 7. Se forem maiores, vocês podem colocar 6. 3 colheres de sopa de açúcar, 10 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada. Nós temos que peneirar porque essa é uma massa de pão de ló. Meia colher de sopa de fermento em pó para bolo e meia colher de café de sal. Vamos usar de preferência uma forma que abra dos lados. E o papel manteiga para colocar no fundo da forma. Os ingredientes que nós vamos usar para o nosso recheio de sardinha é uma pitada de manjerona, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma colher de sopa de pimentão picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 3 colheres de requeijão cremoso ou então 3 colheres de creme de leite, ou um ou outro. E aqui nós temos 3 latas de sardinha, lata pequena, pesando 125 gramas. Esses são os ingredientes para o nosso recheio. Nós vamos usar para decorar a nossa receita queijo parmesão à vontade e um pouco do recheio de sardinha que nós vamos reservar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente, nós vamos bater as claras. Como nós não usamos batedeira em nosso programa, nós vamos batendo aos poucos. Como já mostramos em vídeos anteriores, nós pegamos o garfo nessa posição assim, ó, e vamos batendo. Então, nós estamos terminando de bater as claras. Agora nós vamos peneirar as gemas. Nós misturamos assim com o garfo para desmanchá-las. Essa película aqui que envolve as gemas é que faz ficar com gosto de ovo. Por isso que nós peneiramos. Misturamos aqui nas claras. Mexemos bem. E agora nós acrescentamos o açúcar. Agora vamos passar para uma vasilha maior. Agora, com a ajuda do fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos ficar mexendo aqui por uns 5 minutos até misturar bem, que fica uma mistura homogênea. Aqui, gente, ela fica assim, olha. Agora nós vamos colocar o sal. É muito importante colocar o sal, porque é um bolo salgado. Agora nós vamos colocando aos poucos a farinha de trigo peneirada. Antes de colocarmos o fermento em pó, nós vamos untar a forma. Porque a partir do momento que nós colocamos o fermento em pó na massa, ele já vai agindo. Com a ajuda de um papel toalha, nós vamos passar manteiga ou margarina na forma. Pode usar um pincel também, tá, gente? Nós colocamos o papel manteiga. E por cima do papel manteiga, nós colocamos também a margarina. Nessa receita de bolo salgado, nós não vamos untar dos lados não, tá? Somente o fundo da forma e o papel manteiga. Agora vamos colocar fermento em pó. Vocês notem que essa receita não é uma colher de sopa de fermento em pó, não, é meia colher. Agora nós vamos despejar na nossa forma. Fica nessa consistência a massa. Agora nós vamos dar uma leve batida para não ficar ar no fundo da forma. Agora vamos levar ao forno temperatura média, pré-aquecido, 180 graus, por 20 minutos. Depois desse tempo, espetamos um palito para ver se está bom. Se ainda não estiver, nós deixamos por mais 10 minutos. No meu forno é 30 minutos, mas depende muito da chama do seu fogão. Já se passaram 30 minutos que o nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente. Nós sabemos que ele está bom, que nós colocamos um palito assim, ó, e o palito sai limpo.
Nós vamos deixar esfriar um pouquinho porque ele está muito quente. Em uma panela no fogo baixo nós vamos colocar o azeite de oliva. Vamos colocar a cebola, o pimentão, os condimentos aromáticos e o tempero caseiro. Colocamos azeitonas. Agora nós vamos colocar as sardinhas em lata. Se você quiser, pode amassá-las em um prato fora da panela. Mas aqui nós vamos fazendo assim, ó, dentro da panela mesmo. Nesta época do ano nós recebemos muitas sugestões com sardinhas em lata, peixes, chocolates. Então nós mexemos assim com o garfo para amassar um pouco a sardinha. Agora no fogo baixo vamos deixar só um pouquinho para refogar esse recheio. Começou a ferver, nós apagamos o fogo. Com o fogo apagado, nós despejamos o creme de leite ou então o requeijão. Pode ser um dos dois. Misturamos. Cheirinho bom, gente. Fica assim um molho cremoso. Reservamos. Agora que nosso bolo já está frio, nós vamos desenformá-lo. Vocês podem fazer em qualquer forma. Nós fizemos nessa aqui para facilitar o desenforme. Mas pode fazer em qualquer tipo, quadrada, retângulo, de vidro, de alumínio. Agora nós vamos parti-lo ao meio. Essa massa é muito boa, ficou cozidinha. Agora nós vamos colocar o recheio de sardinha na nossa massa. Nós não vamos colocar tudo não, que vamos reservar um pouco para colocar na cobertura. Cheirinho muito bom. Nós estamos terminando de rechear a nossa torta de sardinha. Nós vamos reservar esse daqui para colocar no recheio. Nós colocamos a tampa. Nós vamos passar para essa travessa maior. Nós acertamos bem para não ficar sobrando recheio para os lados assim. Agora nós colocamos recheio por cima. Espalhamos bem. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado à vontade para decorar o nosso bolo de sardinha. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por alguns minutos apenas para derreter o queijo. O nosso queijo derreteu, agora nós estamos decorando a nossa receita. Podemos colocar a nosso gosto, azeitonas, podemos colocar salsinha para enfeitar. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Cheirinho bom. Nós recebemos muitas solicitações por causa dessa época do ano. Nós colocamos recheio de sardinha, mas com essa mesma massa você pode colocar carne moída, frango desfiado, atum, bacalhau, qualquer outro ingrediente que você queira colocar como recheio. Então nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Tá macio. Olha aqui, gente, olha. O cozidinho a massa com recheio. Essa massa de bolo é muito gostosa e muito fácil de fazer. E é uma massa salgada. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo de sardinha. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.